sejam todos bem-vindos ao Fala Turismo. Hoje nós vamos falar sobre direito do consumidor no turismo. E para falar sobre isso, nós trouxemos duas referências, uma nacional e a outra estadual, mas são duas referências sobre direito do consumidor no turismo. Aliás, sobre direito do turismo, né, na verdade. E aí nós temos aqui Dr. Alexandre Bronzeado, seja muito bem-vindo. Obrigado. Né? Ele é uma referência aqui no estado da Paraíba, é palestrante e tem trabalhado, né, nessa área, né, há um bom tempo. Fala um pouquinho sobre o seu trabalho. Oi, Elane, boa tarde. Boa tarde, Dani. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos que nos assistem nesse momento. Doutor Marcelo, que está nos acompanhando daí de Lorena, em São Paulo. Uma referência no tema. Mandar um abraço para meu sócio, irmão, que está aqui no Doutor estúdio. André. Doutor André Bronzeado, meu sócio da Bronzeada Advocacia. Leilane, é interessante. A minha história no turismo, ela já tem alguns anos, né? Eu advogo precisamente desde 2009 na área do turismo, mas desde estudante eu sempre tive um trato especial com o tema. Eu conto isso, inclusive, nas palestras e alguns textos que eu já fiz, que na época de estudante eu gostava muito de uma revista chamada Viagem e Turismo, não fazendo propaganda aqui. Sim, sim. Consumia mas, também essa revista. Consumia, né? Na época de eu consumo ainda, pelo Instagram. Pois é. E duas coisas que eu tinha um livro que era O Direito e a Vida dos Direitos, de um também conterrâneo do Dr. Marcelo, Vicente Hall. E ele descrevia sobre o direito de muitos países. E ali eu já ia vendo assim, esses direitos de outros países e ia me aprofundando um pouco. E todas as vezes, semanalmente, eu comprava essa revista. Muitas vezes ela dava a sensação de que você ia para aquele lugar sem ter ido, né? A forma como eles redigiam. Então, era uma revista que eu gostava muito. E talvez começou um pouco essa interação desde aí. Então... o bichinho do turismo pega a gente de qualquer jeito. Não sai mais. Seja viajando ou seja trabalhando com isso. Mas é um prazer estar atuando nessa área, principalmente nesse período da pandemia. Foi muito importante. Acredito ter contribuído no nosso escritório e muito. Então, repito, é um prazer conversar sobre o tema. Prazer estar aqui com vocês. Muito interessante o formato. Sim, nós que agradecemos a sua presença, a sua participação aqui, né? E já que o senhor já chamou, né? Eu vou ter que falar um pouquinho sobre ele, né? Dr. Marcelo Oliveira, uma referência hoje falando de direito do turismo no Brasil, né? Eu sou muito fã dele, eu assisti uma palestra dele aqui em João Pessoa, acho que tem uns 4, 5 anos. Fiquei fã, comecei a segui-lo e queria trazer ele para todos os eventos que a gente tem aqui. Ainda não tive a oportunidade de estar com ele presencial, pessoalmente, apertar a mão dele. Esperamos poder trazê-lo, né? O objetivo era esse, mas infelizmente ele não estava pela região. Eu sei que ele é doido por João Pessoa, queria muito estar por aqui, mas infelizmente, né, doutor Marcelo? Seja bem-vindo. Né? A maior referência que nós temos, lógico que o doutor Alexandre aqui é uma sumidade aqui na Paraíba, mas como professor, palestrante, hoje à frente do Turisprudência, né? Como é que a gente pode chamar? Uma vertente? Um espaço onde ele expõe e ajuda, porque ajuda muito. Ontem mesmo meu esposo estava ouvindo todos os seus vídeos, tá? Já para... Que legal. Ele disse, nossa, isso é muito bacana. E meu marido também é advogado. Então, ele disse, não, isso aqui a gente aprende muito. Então, já puxei muita sardinha. Ele não está fisicamente aqui, mas a gente pode contar com a presença ilustre dele aqui hoje, abrilhantando esse bate-papo. Agradeço demais, Dani, Leilane, é um prazer grande falar com vocês. O colega aí, Alexandre, a última vez que nós estivemos juntos foi em Natal, em abril, no início de abril, por ocasião de uma reunião da ABAV Nacional, Associação Brasileira das Agências de Viagens. Então, sempre um prazer realmente muito grande a gente tratar disso. Assim como o Alexandre,
eu tenho também aí uma longa história, um pouquinho mais longa, viu, Alexandre? Verdade. Na realidade, eu comecei no turismo puro mesmo, de raiz, né? Como agente de viagens com meu pai, que é há quase 40 anos aqui no interior. Então, sempre brinco também, emiti muita passagem, vendi muita viagem, né? O turismo, ele nos insere realmente numa história, numa cultura sem tamanho, né? Eu acho isso muito legal. E hoje eu tenho essa oportunidade aí realmente de ajudar o trade todo no que se refere a agenciamento e distribuição de viagens. A gente sempre aprende, é uma realidade, né? Cada dia, cada semana e cada mês que passa, cada ano, a gente tem conteúdo para somar, para aprender, para evoluir, e é o que a gente tem que sempre fazer, todo mundo junto, né? Eu acho que uma das premissas da vida realmente é aprender e auxiliar, eu acredito muito nisso. Bem, contem muito comigo aí, é um prazer grande, agradeço demais as palavras, Dani. Eu acho que eu lembro desse evento, né, que eu estive aí em João Pessoa, né? Realmente, olha, eu vou ser muito sincero com vocês, eu cheguei a verificar passagem aérea para ir para aí, né, para estar presencialmente, mas eu não consegui logística, porque ia me detonar todo aqui com relação à agenda de ontem e de amanhã, né? Então, infelizmente, eu não fui dessa vez, mas vai ter. Não, né? Vai faltar oportunidade. Sim, sem dúvida. Vamos, vai ser um prazer grande. O prazer vai ser todo nosso. Mas aí, vamos falar um pouquinho aqui, uma coisa que a gente não falou ainda nesses últimos tempos. Pandemia, né? A gente não falou nada sobre isso e não acarretou nada para ninguém, principalmente para nós que estamos aqui na área de turismo, né? Então, queria já começar falando um pouquinho sobre essas MPs, essas novidades, essas coisas que pegam quem trabalha com turismo e o cliente final, né? E aí todo mundo fica meio que atrapalhado, falando sobre cancelamento, política, voo, crédito, carta de crédito. A gente poderia fazer um resumão, falar um pouquinho, conversar um pouquinho sobre isso. Que tal? Sim. Doutor Marcelo, quiser começar? Pois não. Por favor, estou à disposição. Bem, realmente foi algo que nunca vivenciado por ninguém no globo terrestre, né? Se nós tivermos aí todo e qualquer parente próximo aí de mais experiência de vida, creio muito que não viveu nada parecido, né? E, obviamente, que ali naquele mês de março de 2020 foi uma necessidade imediata, né? E pela oportunidade que temos, tanto eu como a Alexandre, estamos aí ligados a entidades representativas desse segmento, né? Tivemos que correr muito forte atrás disso com os nossos representantes maiores lá à frente das entidades. Enfim, nós tivemos, portanto, duas normas, tentando deixar o mais informal possível aí para todos que estiverem ouvindo, para todos que ouvirão futuramente, mas nós tivemos duas normas referência, uma aplicada a passagens aéreas, ao transporte aéreo, e outra que acabou abarcando, compreendendo todos os serviços turísticos de maneira geral, inclusive eventos, né? Hospedagem, transfers, receptivos, enfim, né? Todo o restante em massa de serviços turísticos ficaram com esta segunda norma, né? Então nós tivemos essas duas normas direcionadoras, que elas foram evoluindo durante esse tempo, esses 2 anos. Elas começaram como medidas provisórias, né? Cada uma foi convertida em lei por uma questão de procedimento, né, legislativo, enfim. Uma delas ainda está vigorando, que é a lei aplicada aos serviços turísticos, qual seja a Lei 14.046 de 2020, a Lei 14.034, que foi aplicada ao transporte aéreo, a gente pode dizer que ela está aí com um stop. Ela tem os efeitos, obviamente, porque é uma lei viva, né? Mas ela não compreende mais voos desde o início deste ano, né? Então, todo o transporte aéreo no Brasil acabou sendo tratado por essa norma, ou seja, todo cancelamento de voo, todo cancelamento por escolha do próprio consumidor, né? Toda a remarcação foi tratada por essa lei. Toda a hospedagem, serviços do agenciamento, enfim, todo o restante de serviços turísticos ficou com a outra lei, que ainda está
né, vigente, que continua sendo aplicada, inclusive ela trouxe no início desse ano, né, nas vésperas do Carnaval, que foi todo flexível, né, teve lugar que teve lugar que não teve, enfim, no Brasil, mas esta evolução, inovação, né, na lei aconteceu às vésperas do Carnaval deste ano, e acabou considerando que, por exemplo, créditos, né, referentes a cancelamentos da pandemia possam ser utilizados, assim como remarcações a serem realizadas, até 31 de dezembro de 2023. Então, ou seja, até o Réveillon do ano que vem, nós ainda, por lei, teremos efeitos sendo aplicados aí com esse trato de crédito. Hoje mesmo, né, a Daniele citou aí o nosso novo espaço Futurisprudência, né, nas mídias sociais, e eu coincidentemente, né, lancei lá um conteúdo rápido lá, exatamente sobre isso, porque existe uma confusão muito grande, o Alexandre pode confirmar daqui a pouco aí, sobre crédito versus viagem. Tem gente que teve a viagem cancelada lá atrás e acha que agora, um pouco mais à frente, consegue ter exatamente a mesma viagem, né, com a utilização desse crédito. E a gente sabe da inviabilidade disso, porque a gente tem um câmbio totalmente diferente de março, né, do início de 2020, nós temos um combustível aplicado ao transporte aéreo totalmente diferente, a demanda, a oferta, né, oferta e procura, agora nesse momento, uma gigante procura de viagens, graças a Deus, mas tudo isso obviamente acaba, né, trazendo um cenário quase de impossibilidade, né? Vamos imaginar lá, quem tinha um país X da Europa 7 dias lá atrás, é quase impossível encaixar numa mesma condição aquele montante de valor que ele gastou lá atrás, agora, né? Então, num cenário muito macro, talvez a gente possa dissecar mais aí, mas para a gente trocar figurinhas, né, a gente tem essas duas normas sinalizadoras, né, estão aí, nenhuma delas morreu, uma aplicada para transporte aéreo, outra aplicada para o restante dos serviços turísticos. Muito bem explicado, né? Eu queria só puxar aqui um gancho. Eu fico sem querer acreditar que as pessoas não querem entender isso, né? Porque sempre elas falam, eu tenho uma agência de viagens, então eu vivo isso diariamente, estou cheio de créditos, né? E as pessoas acham que, mas não fui eu que cancelei, não fui eu que pedi para cancelar. Mas, por mais que você passe a vida explicando, as pessoas se fazem de que não entendem, porque não é possível elas viajarem com um bilhete que ela comprou há 3 anos atrás de R$200, hoje ela querer viajar pagando os mesmos R$200, né? Então, e isso é um grande motivo de PROCON, não é, doutor Alexandre? Sim, essa questão do crédito ela é bem pontual, como o doutor Marcelo já bem exemplificou. A questão do crédito, que muita gente não entende, é que não está vinculado ao produto, está vinculado ao valor pago. E tanto nas leis específicas, a 14.034 de 2020, como a 14.046 de 2020, elas, no seu comando legal, elas não estipulam uma correção na carta de crédito. Há um dispositivo específico na lei que regulava os voos, que a carta de crédito poderia até a empresa dar um valor a mais do que foi pago. Mas isso era uma prerrogativa. Enfim, a grande questão da carta de crédito é que a maioria dos consumidores, eu vejo isso tanto no PROCON estadual aqui como no municipal, eles entendem que receberam aquele crédito, querem viajar da mesma forma, no mesmo período, e que aquela carta de crédito comporte esse valor. Mas como o doutor Marcelo bem exemplificou, existe um período específico que, mesmo sendo correspondente a um mês que Dani escolheu para viajar, 3 anos depois, a atualização, combustível de aeronaves, outros custos, então não se pode vincular a carta de crédito necessariamente ao produto, mas sim ao valor que foi pago.
Né? Eu bem gostaria de viajar, porque eu tenho alguns créditos lá atrás, queria usar a mesma coisa agora. Né? Eu falo sempre isso para as pessoas. Eu também quero a mesma coisa. Se você conseguir, eu quero. Vou para o Procontes. Ok, beleza. Também gostaria de, inclusive, gastar o mesmo que eu gastava 2 anos atrás na minha compra. Na minha feira? Na minha feira. Mas, né? Pois é. Infelizmente. Tem coisa mais palpável do que feira que a gente gastava o quê? Né? Hoje é mais que o dobro, praticamente. Sim. Então não tem... Se é justo, não é, mas foi o modo que o legislador entendeu para equacionar, equilibrar o setor. Então, é muito forte essa procura nos PROCONs, como também na Justiça. E, fortemente, se tem tido as decisões no sentido de aplicar o texto da lei, que não se pode vincular necessariamente ao produto, mas sim ao valor pago, efetivamente desembolsado. Uhum. Se vocês me permitem, claro. Porque eu vejo como assim uma solução que realmente o segmento, que a área, né, de viagens e turismo do país conseguiu vir com a vinda da pandemia, porque realmente hoje eu vejo que não tinha outra alternativa. Porque essa judicialização que o Alexandre comentou, ela é real, né? Nós aqui no escritório, a gente assina processo nos 27 estados do Brasil, todos, tá? A gente, né, acaba conduzindo processos aí em todos os 4 cantos do país, e envolvendo a temática. Eu fico imaginando se todo mundo tivesse que tratar exclusivamente a opção de devolução de valores, portanto de reembolso, lá atrás, nós realmente estaríamos com o segmento destruído, né? O entendimento do consumidor que despendeu um valor, que aguardava, pretendia uma viagem, infelizmente ela não foi possível acontecer, a preservação mínima do patrimônio dele foi o que a lei buscou e busca, né? Se ele vai receber, se ele deveria ter recebido lá atrás, muitos já receberam, mas muitos não, né? Essa carruagem está andando. Tomara que no final de 23, né, nós tenhamos aí essa fase toda híbrida, que acho que é o melhor conceito, né? Uma melhor descrição, porque a gente tem tudo quanto é tipo de situação agora, né? Nós temos situações normais antes da pandemia, todas, né, misturadas com situações e resoluções de casos que envolvem a pandemia, né? Mas isso vai passar, esses casos todos serão liquidados, e tomara que daí, inclusive, desse limão a gente tenha bastante limonada, né? Inclusive com a busca de uma melhor e maior justiça para esse segmento, para todos os consumidores turistas e para o fornecedor, que tem que sempre ser, né, um fornecedor, um prestador de serviços de qualidade, né, ofertando segurança para cada cliente, passageiro, consumidor, enfim, a gente precisa acreditar muito nisso. E falando sobre isso, de que, de fato, o setor sofreu e sofreu muito, enfim, e aí eu me lembrei da campanha que foi feita, né, de não cancele, remarque. Imagina se todo mundo pedisse reembolso. E entra naquela esfera que a gente tinha conversado esses dias, Alexandre. Sim. Sobre comissionamento, taxa, o que seria devolvido, né? O doutor Marcelo acabou de falar de, né, muita gente já recebeu, mas muita gente não recebeu. Eu tinha conversado sobre isso hoje, não foi? Que a gente conversou? Sim. E te interrompendo um pouco, né, ainda dentro dessa questão levantada pelo doutor Marcelo, que era interessante, visivelmente o legislador, ele entendeu da maneira que tínhamos para a época, de fazer um equilíbrio. Pegando um pouco as palavras do doutor Marcelo, imagine se todos tivessem essa prerrogativa do reembolso imediato. Tanto é que pela leitura até da Lei 14.034, que trabalha com justamente a questão aérea, o consumidor até que poderia pedir, Ailane, o reembolso de um voo que não foi cancelado, mas ele suportaria um ônus, né? As regras efetivas do bilhete. Ele tinha a prerrogativa do reembolso se o voo fosse cancelado pela empresa aérea,
mas ainda tinha um prazo, 12 meses, atualizado, é claro, mas havia um prazo. Já na 14.046, o legislador já entendeu um pouco diferente, na minha visão. Ele trouxe o reembolso como exceção da exceção, talvez pelo volume de serviços ali que estavam inseridos na lei, é uma exceção. A regra, inclusive, era o crédito ou a remarcação. Então, se tratou o reembolso como exceção quando o fornecedor realmente não pudesse prestar aquele serviço contratado. Mesmo assim, também existia um período para isso, né, uma regra específica para isso, sem atualização monetária, é claro. Então, é interessante porque talvez vamos ver os frutos disso, como o Dr. Marcelo também falou, futuramente, 2023, 2024. Estou doida que acabe esses créditos, eu não aguento mais carta de crédito. Pois é. Para que esse aqui a gente sinta realmente os efeitos da tentativa do legislador de não deixar ruir o nosso meio, né? Toda essa gama que está inserida no turismo. Entendeu? E essa relação de consumo dentro do turismo, ela é sempre muito complexa, né? Muito. É um produto intangível, acaba criando muita expectativa em torno da viagem. Todo mundo cheio de direitos. Exato. Então, nisso você vê um pouco dessa expectativa. E aí eu queria até perguntar para vocês, porque tem um pouco a ver também com esse assunto, né? As pessoas, por exemplo, esperavam algo, mas não foi de acordo com o que elas pensavam. Mas também existem outras questões dentro do turismo, principalmente a expectativa de viagem. A pessoa, às vezes, tem outras referências de viagem, e aí ela contrata um serviço que não é o que ela esperava, né? Tem um pouco disso. Vocês já tiveram que lidar com uma questão que, na verdade, tinha a ver mais com expectativa do que com dano? Porque a gente sabe que essa questão do consumidor, muitas vezes, ele vai atrás de um direito que ele não tem, né? Não necessariamente. Ele acha que tem. E vocês já tiveram que lidar com essa situação, assim, não é bem um dano, mas sim uma expectativa não cumprida? Sim, principalmente nessa fase da pandemia, nosso escritório enfrentou muitas questões, pessoas que diziam, olha, era aniversário de 20 anos de casamento, não podemos usufruir, e pedia dano moral à agência. E o que era o nosso fundamento? Nosso fundamento era que nós não contribuímos para isso. Estávamos em plena pandemia. Havia restrições, legislação específica nossa, legislação no exterior, fronteiras fechadas. Então não fomos... Como você viaja, meu filho, se não tem... não fomos... Não existe essa possibilidade. Quem vai proporcionar essa segurança? Eu vou pedir dano moral a quem, pelo amor de Deus? Mas pedia, muitas vezes, a agência de viagens culpando por ter... É um pouco surreal isso, né? Uhum. Mas estava lá. Então, culpando a agência por ter frustrado todo o sonho. Tal. Então... Isso foi bem comum, Dani. Foi bem comum isso. Então, a gente tinha esse cuidado também de mostrar que realmente era uma expectativa, mas até essa expectativa como agente de viagens, até do fornecedor lá, de realizar esse sonho, também foi frustrada, mas em decorrência de uma pandemia que nós estávamos enfrentando. Então, teve muito isso. Então, equacionamos. Eu não sei se o Dr. Marcelo também... Viveu? Tem uma história para contar? Tem bastante. Muitas. Né? Na realidade, talvez se nós quisermos ou tentarmos sair da pandemia, né, e pensar em dias normais, Leilane, é interessante, porque a expectativa ela é totalmente conectada com um subjetivo, né? A gente não consegue precisar, né, o que se pretende, enfim. Existem casos clássicos, não são casos meus, mas são casos de palestras são poucos, mas existem juízes que gostam muito da área do turismo. Eu tive, né, pessoalmente com alguns, que escreveram, inclusive, obras jurídicas que nós chamamos, né, de doutrinas aplicadas a transporte aéreo, enfim. E a gente já ouviu tanto caso, né? Caso, por exemplo, de casal em lua de mel que vai para Cancún
e volta e quer processar a agência porque ficaram X dias passando aquelas pomadas que nem me recordo o nome, nos pés, não porque acredito. queimaram os pés porque a areia estava muito quente. Não acredito. Então aquilo não foi informado em nenhum momento que eles poderiam queimar os pés, fora do comum, e, portanto, queriam ali um ressarcimento. Desse tipo de caso, desmembram-se trocentos, né? A gente tem muita coisa que vai na questão da informação, o dever de informação de um prestador de serviço, o direito à informação de um consumidor, de um turista, talvez seja um dos maiores, talvez o maior âmago, né, dessas relações de consumo na área do turismo, aos meus olhos, porque não há como se evoluir numa atividade, né, de um agenciamento e no consumo de serviço turístico, né, com uma informação abalada, com uma informação limitada, com uma informação equivocada, né? Então, quando você tem a condução de informação com presteza, com qualidade, com conteúdo, com segurança, né, com profissionalismo, a chance desses serviços turísticos acontecerem a contento é muito grande, né? E aí olhem só que interessante, porque talvez um dos piores cenários para se avaliar é a questão da evolução da tecnologia, porque hoje eu muito sinceramente não considero nem de perto concorrência, acho que é uma questão de posicionamento, né? Mas hoje nós temos toda a grande parte do agenciamento online, e 100% online, né? Seja pequena agência, média agência, grande agência ou gigante agência, todas, né, em ambiente exclusivamente online. E, nesse sentido, sempre se discute a questão da informação ali também. Não fui informado, não achei essa informação, não tinha essa informação, né? E dali começam a se desconectar, desencadear outros problemas. Eu vejo que em todos os ambientes, seja o presencial, clássico, físico, tradicional, ou o evoluído, né, de alta tecnologia, ambos dá para acontecer esta boa e qualitativa informação para que os serviços aconteçam, né, numa boa e não reflitam problemas. Tanto que também, né, eu acho que é oportuno, porque este canal Espaço que eu resolvi aí me aventurar nos últimos dias é exatamente para isso, porque eu estou cansado de ver pessoas fomentando o processo. E exatamente o que eu não quero é que exista um processo. Quanto mais a gente tiver que lidar com, né, soluções a título consultivo, melhor. A questão é resolver, que as viagens aconteçam, que ninguém tenha problema, né, que todo mundo economize com essa judicialização. Essa é a grande questão. Nós temos um Brasil que, se nós compararmos qualquer uma das americanas, tá? American Airlines, United Airlines, Delta, o volume de judicialização que eles têm em períodos de 12 anos é uma coisa de maluco quando eles nos dão os números lá nos Estados Unidos frente ao Brasil. Numa proporção assim, se eles têm, por exemplo, 200 processos em um ano lá, no Brasil eles têm 20 mil para responder. Entendeu? É fora da curva. E como você bem falou, né, essa questão agora dessa relação de consumo via online, né, se fecha muito o contrato de forma online, né, as pessoas compram muitos serviços hoje através do online. E aí, como é que tem sido isso, né? Se tem causado muito problema. Uma questão, inclusive, que eu vi até no seu Instagram, doutor Marcelo, foi a questão do WhatsApp, né? Como é que funciona hoje essa questão do WhatsApp? A gente fecha muito serviço pelo WhatsApp. Quais são as medidas de segurança que quem compra deve ter e quem vende deve ter, né? Acho que vocês dois devem ter bastante experiência. Tanto agências físicas quanto as online. E até as receptivas também, né? Porque, por exemplo, quantas pessoas antes mesmo de viajar já fecham pacotes receptivos através do WhatsApp?
né? Então, Chega quais lá são os riscos, né? Que você... Imagina, você fecha um pacote, chega lá, não é de acordo, né? Uma questão aí eu vou vender meu peixe, né? Aí vamos ter o agente de viagens, né? Vamos ter o seu agente de viagens. Para garantir essa segurança, né? Mas como é que tem sido isso? Na realidade... Pode falar, doutor. Pois não, Alexandre. Pode falar. Por favor. Eu ia dizer, Daniela, que mesmo independe do canal e independe do tamanho aí, viu? Porque é muito comum, creio muito, que qualquer agente, mesmo tradicional, ainda da loja física, ele está se deparando hoje com N momentos que ele tem que falar, olha, eu estou te mandando aí uma autorização de débito. Diariamente. Estou te mandando aí um print da reserva que eu preciso que você veja se está ok e eu preciso, né, do seu retorno. A grande questão e o cuidado para ambos os lados é tentar fugir um pouco da história do pé no acelerador, sabe? Isso que muito me preocupa, porque se você quer transitar as informações, por exemplo, pelo WhatsApp, ok, mas a explicação daquilo está correta, ela está seguindo com um áudio todo explicativo, né? Estão eliminadas as dúvidas com relação àquilo que está sendo ali compartilhado, porque o que eu estou vendo muito e que gera problema é essa aceleração, né? E aí, muitas vezes você tem o seguinte contexto, você tem agente, você tem vendedor que está desesperado por conta da venda, ou ele está ali na ponta ali por conta de uma meta a ser cumprida, né? E faz aquela venda numa velocidade e esquece dessas prévias informações, né? Não registra isso por áudio, não registra isso por outros documentos correlatos, e aí, se dá um problema, a história é bem complexa, né? E aí a gente tem uma fragilidade no âmbito judicial, se infelizmente vai ser discutido lá. Essa é a minha grande preocupação. Para mim tudo vale, né? Para mim os meios e a tecnologia ela existe para ajudar, né? Mas a gente tem que tomar cuidado com o todo, com o macro, né? Você quer usar a ferramenta sem problema nenhum, mas se atente a esses detalhes que são preciosos para a segurança do prestador e do consumidor. É interessante o que o doutor Marcelo também falou. Eu, pelo menos, tenho um costume, Lailane. Sempre quando eu converso com agentes e orientando pessoas do setor, eu sempre digo, olha, ao final do dia, faça uma revisão do que você fez, né? Aquilo que você talvez fechou pelo WhatsApp, você se reporta tudo por e-mail para o cliente, ou manda o contrato, justamente porque até o WhatsApp, ela tem aquela conversa, aquele fechamento, pode haver um meio de prova que às vezes pode ser perdido, pode ser né? contestado, pode ser perdido, às vezes precisa de uma transcrição em cartório competente, é diferente de um e-mail, né? Em que a autorização tá de débito as pessoas já não querem mais fazer, né? Pois é diferente de um contrato, né? Você ali no final do dia, fechei isso, vou encaminhar o contrato. É bom para ambas as partes, né? E eu sempre falo, quando eu também tenho a oportunidade de palestrar, em um caso bem específico lá no nosso escritório, um pacote para Fernando Noronha. A cliente, foi passado o orçamento, tudo direitinho, a agência já tinha os dados do cartão. E o que aconteceu? A cliente fez no WhatsApp, aquele joia, né? E depois ela alegou que não tinha autorizado, que não queria mais a viagem. E aí já foi, todo o serviço já foi feito, já foi emitido, tal. Então a cliente entrou com a ação, a consumidora entrou com a ação contra a agência, pedindo danos morais, pedindo ressarcimento, cancelamento da fatura do cartão. Nós fizemos a defesa da agência e fomos pontuais, né? Dizendo que aquela conversa, obviamente, era válida. Não era válida, né? Como o joinha Marcelo, foi válido. O joinha foi válido, né? Esse joia, no nosso entender, era uma afirmação de que poderia dar seguimento. Eu não fico só com joia, não. Não fico. Mas só tinha um joia e o agente de viagem se baseou no joia.
tá? Normalmente a gente faria isso mesmo. Eu não. Mas esse cotidiano que o doutor Marcelo bem falou aí, eu né? sou chatinha. Ele tá ali, querer fechar um negócio, rápido. rápido. Outro atendimento, outras pessoas, principalmente quem tá físico, então, tem outra pessoa sentada na minha frente, eu tô aqui no WhatsApp. Acontece muito isso. Pois é, mas e aí nós conseguimos mostrar que houve um ok, uma afirmação positiva que poderia emitir. Ganhamos na primeira, na segunda instância, mas fica a observação, né, de que é um meio que é plausível, que pode, na dinâmica dos negócios, mas deve-se ter outros contornos, velho, né? quando se contrata um serviço como o nosso, né? Se munir de outras possibilidades também para se garantir, né? Ambas as partes. Agora falando... Sabe o que acontece? Desculpa, Leilane, desculpa. Só complemento. O que acontece no final das contas é o preço para tentar evitar ou eliminar essa utilização. Sabe, Daniela? Porque assim, dá para não usar? Dá, a gente vê um tanto de gente aí que não usa mais. Mas qual é o preço disso hoje? Alguns milhões de reais. Por quê? Porque você tem hoje ferramentas, obviamente, que fazem análise de antifraude logo no início da sua solicitação. O menor que seja a empresa, ela consegue fazer isso numa ferramenta online, né, carregar esta análise de risco prévia, né, e seguir com a operação, até porque você tem obrigações assumidas ali pelas partes. Agora, a grande questão é quanto isso vale, né? O quanto isso custa para a gente não sair, para a gente já sair desse tradicional. Essa é a questão. Verdade. Agora, mudando um pouquinho de assunto, indo para alguma coisa muito simples, muito básica, mas que muita gente pergunta e tem dúvida ainda sobre isso, é a questão do atraso do voo, né? Às vezes você está lá, né, chega no aeroporto, voo atraso, às vezes vai fazer uma escala, uma conexão, está com criança, ou idoso, o voo atrasa por um tempo além do esperado, né? Quais são os direitos do turista, do viajante, né? O que é que ele pode solicitar dependendo do tempo, né? 4 horas, 5 horas, 6 horas, enfim. Existe essa métrica, o tempo, o que é que ele tem direito? Tem direito a uma ligação, tem direito a um lanche, né? A um voucher, enfim, a uma estada em algum lugar. Como é que funciona isso? Pode falar, doutor. É uma questão bem enfrentada no cotidiano, né? Essa questão do atraso de voo. Às vezes em grupo, às vezes individualmente. O atraso, ele é muitas vezes pontuado em vários aspectos. Por exemplo, às vezes é um atraso, a pessoa tem um compromisso. Acontece muito a questão de vai para um congresso, vai para um evento, né? E isso é valorado, né? A parte, uma vez demonstrando todo esse prejuízo, cheguei atrasado no evento, perdi um evento em decorrência do atraso, então ele é valorado. Então, se a empresa aérea não tomou as medidas naquele momento de reacomodar, né, de colocar até com relação a outra empresa aérea, né, e não resolveu o problema, então causou um impacto àquele passageiro. Então é passível, sim, danos morais e até, talvez, dependendo, danos materiais, né, porque às vezes a parte decide, muitas vezes, até voltar, regressar daquele destino, porque aquela programação que ele estava previsto, né? Já não faz mais sentido, exatamente, né? Mas só para quem está ouvindo a gente entender um pouco mais, porque a gente sabe que essas informações estão por aí, em todos os lugares, mas só para reforçar, quando que um voo está atrasado? Quando que é considerado o voo está atrasado? 1 hora? 2 horas? 3 horas? Claro, atraso para mim, 1 minuto já é um atraso. Viu? Só quero dizer isso, que eu sou uma pessoa muito pontual. Mas para judicializar, tá? Aquelas pessoas que só pensam nisso, porque tem pessoas que cavam isso. Não, meu voo atrasou, eu quero, né? Então, para isso, a partir de quando eu já posso pensar em alguma coisa? Doutor Marcelo pode acrescentar aí, mas eu já vi
vários tipos de decisões nesse sentido. 1 hora, 2 horas, 4 horas, depois não deu um lanche, um almoço. É algo assim que, pelo menos na esfera judicial, tem um tempero. A parte pode descrever, às vezes, alguém que tem um problema de saúde, entendeu? Então, cada caso é um caso. Pelo menos, assim, eu vejo N decisões nesse sentido, dependendo da perspectiva. Cada caso é um caso, doutor Marcelo? Na realidade, o Brasil, quero muito que ele evolua, e sempre, principalmente com as referências que existem normativas desse segmento mundo afora, sabe? Principalmente a Europa. A Europa tem normas, né, eles chamam lá de diretivas, né, no português de Portugal, né, mas e o Brasil tem hoje uma legislação que tenta correr junto, essa é bem a verdade, com o Código de Defesa do Consumidor, que é a Resolução 400 da ANAC. A Resolução 400 da ANAC, ela aponta 3 graus ali, se assim a gente pode dizer, de atrasos, que começam a gerar a necessidade de assistência material pelo transportador, né? Então você tem um atraso de 1 hora, que a partir disso a companhia já é obrigada a falar de comunicação, né? Ou seja, a ofertar se eles precisarem, né? Acima de 2 horas. Vocês estão me ouvindo? Parece que travou para mim aqui. Desculpa, só uma fala antes. Ele é obrigado a ofertar... Travou para a gente. Eu vi que chegou um cortinho. Eu vou repetir. E a resolução da ANAC, ela fala que essa assistência material por parte do transportador, ela começa, né, voos atrasados. A partir de 1 hora, a companhia já tem que facilitar a comunicação, né, contatos, enfim, se a pessoa precisar. Eu acho isso hoje, né, vamos colocar entre aspas isso, porque passageiro, de repente, que não tem ali minimamente um celular, né? A partir de 2 horas, essa assistência material, ela, além da comunicação, a companhia aérea também precisa auxiliar com alimentação, né? Conceder vouchers, etc. A lei não fala sobre a quantia disso, tá? Se são R$20, se são R$50, aí a gente tem um caos com relação a isso, conforme aeroporto. Aeroporto, naturalmente, as coisas são mais caras, né? Aí você pega um Guarulhos da vida, inclusive, né? Conforme o voucher, você não vai comer nem uma barrinha de cereal. Beber uma água, água. Bem complicado. Agora, entre aspas, a coisa pega mesmo quando os atrasos são acima de 4 horas. Porque o voo com atraso acima de 4, além da comunicação, além da alimentação, já gera automaticamente a assistência da companhia aérea para hospedagem, para traslados, né? Essa questão da hospedagem pode ser ali um day use, conforme a distância de um próximo voo, né, ou atraso, ou até uma pernoite, conforme seja informado ali o próximo horário de voo. Aí essas já nascem como obrigações da companhia aérea. Isso tudo está numa norma, né, da Agência Nacional, da ANAC, enfim. Só que isso se soma muitas vezes quando isso vai ao judiciário, porque nós temos a discussão, primeiro, se isso foi dado, segundo, de quanto, porventura, um passageiro gastou, né, do bolso dele, porque muitas vezes ele não está sozinho, se ele está com a família inteira e ele tem que comer no aeroporto, todos nós sabemos a fábula que vai ser isso, né? E aí ele vai conseguir precisar de noite de hotel. Eu tenho um caso em andamento, né, nós estamos em tratativas, as pessoas estão levantando documentos, vocês não têm ideia do volume financeiro envolvido, porque é uma pessoa que estava com sogra, com neto, com tio, enfim, um tanto de gente junto, uma viagem, né, toda, vamos dizer, entre aspas, VIP, com classe executiva, a pessoa teve que pagar pernoite, que na verdade nem foi pernoite por conta de atraso na Europa, eu estou dizendo aí de algumas poucas horas, em que eles gastaram
só por conta de um atraso de voo, que foi grande, mas quase R$100 mil. Só para vocês terem ideia. Gasta bem, hein? Porque era o que tinha disponível. Por exemplo, envolvendo Itália, envolvendo Veneza, né, era o que ele achou de hotel, ele não, né, e ainda assim ele teve reclamação do hotel, que não estava, né, de primeira e gastou uma fabro. Então, né, isso tudo é muito variável, obviamente, conforme cada caso, nesse ponto. A gente tem esse direcionador no que se refere à norma da ANAC, mas, enfim, né, na hora que a lenha esquenta no judiciário, aí realmente a gente tem que tratar cada caso e visualizar ali a questão do dano material e a questão do dano moral. Muito bem, muito bem. É difícil. É muito complicado. Envolve muita coisa, né? A gente está muita. falando de turismo. É um mundo. É um mundo, é muito amplo, é muito... E aí, pensando um pouco sobre a nossa cultura, né? O brasileiro, ele gosta muito de ultrapassar os limites, né? Não. Tu jura? Inclusive... Brasileiro não é assim. Eu até brincava nessa pandemia que eu falava assim, o Brasil ele não comporta esse tipo de evento, né? Porque são muitas regras, o brasileiro ele não gosta muito de regra, no geral. É claro que nem todo brasileiro é assim, mas a gente sabe que no turismo um dos problemas é justamente essa questão do turista estar sempre ultrapassando os limites, que muitas vezes são regras que são impostas em ambientes privados, que são para a segurança dele, que são para a preservação do meio ambiente. E aí eu queria ouvir de vocês, né? Eu queria que cada um desse aí um conselho para o brasileiro que está assistindo esse podcast sobre essa necessidade de ultrapassar esses limites, né? Eu vou dar o primeiro conselho. A gente sabe que... Não beba. O brasileiro bebeu, ele vai ultrapassar todos os limites da vida dele. Né? Porque nós estamos falando aqui sobre direito do consumidor no turismo, só que essa relação de consumo, ela também embarca os deveres, né? Não são só os direitos. Nós, enquanto turistas, também temos deveres, nós também temos que nos informar sobre regras, temos que entender que muitas vezes cada ambiente possui os seus limites e a gente precisa respeitar isso, não é? Então, para quem está viajando e que não se importa com regras de hotel, de museu, de parque, qual é o recado que vocês têm para essas pessoas? Interessante, Leilane. Eu aconselho sempre, primeiramente, fazer o roteiro, entender o roteiro da viagem, né? Entender esse roteiro. Cada lugar, como você bem falou, existem algumas... No Brasil, nós temos legislação que nível nacional, outras nível estadual e outra até nível municipal. Uhum. Então, o viajante, internamente, ele tem que observar isso. Naquele local, existem algumas regras específicas, né? Até para que ele possa realmente desfrutar a viagem como deve ser desfrutado. Numa viagem internacional, obviamente, observar regras, como você bem falou, você vai num museu conhecido, horário, as regras, pode portar um celular, pode fazer isso, pode fazer... não pode, foto. É importante, tá? Até porque ele está condicionado, mesmo como viajante, ele não tem uma isenção ou imunidade legal. Ele vai responder, obviamente, por algo que cometa de forma que vai infringir a legislação. E em outro país o risco ainda é maior, né? Muito maior. Muito maior. Fica lá. Eu, pelo menos, acompanhei, não através de uma agência que eu advogo aqui, que trabalha muito o Disney, e nós trabalhamos essa parte aí temos uma reunião específica com os pais e com eles, a trabalhar um pouco das regras e tal. E me parece que de outros países que também vão... Há uma circulação imensa de adolescentes, né, na Disney, de outros países, né? E foi um caso muito interessante de um grupo de adolescentes da Argentina que descumpriram totalmente as regras do hotel e foram expulsos, né? Foram expulsos do hotel, literalmente. Então, assim, quebraram regras, não observaram e lá aplicaram de forma correta. Então, e achando que até o jeitinho brasileiro lá, né? Aqui eles fazem, e vai ali, paga aqui, paga ali. Sim. E de lá, talvez...
E tem um detalhe, é o princípio da informação, né? O agente, ele é uma função muito bela, sabe? Eu costumo dizer, porque ele tem que estar atualizado em tudo, né? Com relação ao que ele vende, o que ele proporciona ao cliente, ao cliente dele, né? Mas ele precisa estudar aquilo que ele vende, as regras do momento. Isso ficou mais visível com a pandemia, é claro. Mas é preciso informar bem, tá? Descrever bem ao cliente e até fazer um pós, né? Como é que foi e tal. Isso é muito enriquecedor. Então, cabe também assim ao agente alertar, na minha concepção, né, o viajante, né, acerca das regras ali daquele local, daquele país, né? Isso é importante. Muito bem lembrado. Doutor Marcelo, qual o seu recado? Eu vejo que faz muito sentido, ratifico todos esses comentários últimos do Alexandre. Eu acho que não dá para fugir dessa obrigação do profissional, agente, que agencia, que disponibiliza aquelas dicas, obviamente, todas para aquele que pretende o serviço turístico, né? Acho que foi para a mídia aí o ano passado, ou retrasado, o caso de um profissional da área da saúde, lá do Sul, que teve um problema sério, né, no Egito, acho que foi no Egito, e que ficou lá detido X tempo por uma questão de cultura, né? Enfim, é algo que tem que ter muito cuidado mesmo. Eu acho que tem esta dica macro deste cuidado, né, de conhecer realmente o país, a sua cultura, o que pode, o que não pode, o que não dá para se aventurar. E tem aquelas dicas micro do dia a dia, né? Porque, olha, eu tenho viagens, as famosas viagens de amigos, casais amigos, etc., por duas situações. As duas eram internacionais e casais diferentes, em que no aeroporto eles vacilaram na questão de documento. Um esqueceu o passaporte, né, que contou com que a esposa pegasse, e ela pegou, mas ela pegou errado, que já tinha vencido. E um outro casal, que neste caso era América do Sul, a gente estava indo para um show, né, em Buenos Aires, e um deles esqueceu o documento também, né, mínimo do passaporte, considerando que embarcaria com a CNH e não estava com a RG, ou seja, chegaram, né, quase no término do show, conseguiram ir, mas vocês imaginem, a logística disso às vezes inviabiliza a viagem. No caso desses dois exemplos próximos, pessoais, deu tempo, porque nós estamos falando de 200 quilômetros do aeroporto, né? Então as pessoas, um mandou motorista voando quase com o documento e o outro teve que ir num voo X horas depois, mas teve que voltar à cidade no interior para pegar o documento, né? Então são coisas tão simples, mas que às vezes passam batido, e conforme essa informação tenha sido dada ou não, né, se era inicialmente um dever do consumidor turista cuidar disso, checar isso, né? E eu não vejo até responsabilidade realmente da agência, mas desde que, por exemplo, no exemplo da CNH, fique tranquilo e provado, né, que foi informado que CNH não embarcava, senão pode sobrar, né, para um prestador aqui, para uma agência neste caso e neste exemplo. É uma situação, então tem que tomar muito cuidado sempre nesses checklists, nessas informações prévias, né, a prova de que você realmente informou, né, de que você entregou aquela informação, para que o prestador faça a sua parte. E o consumidor, óbvio, também, né, tem que ter a dele. Eu já vi muito caso de má-fé em processo judicial, de pessoas dizendo, eu estou desesperado aqui em outro país, não sei o quê, não sabia o que fazer, etc. Aí você vai ver o passaporte da pessoa. Opa, travou. Travou. Carimbado para todo lado. Oi, voltou, né? Deu uma travadinha. Mas deu para entender. Deu. Então, a pessoa lá com esse... E não dá. Aí vai dizer que a pessoa estava desesperada, né, num outro canto do mundo. A pessoa maior experiência internacional, altas viagens, e vai dizer que estava ali desesperada, que não sabia
aí a gente entra nos subjetivismos, né? Sim. Doutor Marcelo, foi um prazer ter você aqui conosco. Doutor Alexandre também. E nós sempre trazemos um presente, né, para o pessoal que participa. Doutor Marcelo, infelizmente você não vai receber dessa vez. Não, mas vai receber pessoalmente. Ele vai receber pessoalmente, dessa vez não. Mas quando vier presencialmente, vai receber. Queria entregar aqui para doutor Alexandre. Eu sei que você está acostumado a dividir doces com o seu irmão desde a infância. Tá, agora. Né? Acredito que vocês dividam bem essas coisas. Lá em casa eu tenho um problema com meu irmão, porque meu irmão é mais novo, ele não entende que não é meio a meio. Eu sou mais velha, eu tenho que ficar com a maior parte. Lógico. Aí eu não sei como é que é entre vocês, se vocês não conseguem. Não tem confusão, vai ser dois advogados não brigam, né? Dois advogados não brigam. Ainda bem que ele está aqui de prova. Tá aqui. Agradeço demais. Só quero dizer a doutor Marcelo de que eu vou, se ele não vier a João Pessoa, quando eu souber que ele está em outro lugar e que eu vou levar, viu? Não se preocupe não, eu vou levar. Ela leva. Eu agradeço mais. Vocês sabem que vai ter aí um dos maiores eventos aí do turismo aí, em Recife agora, próximo, né? Vai estar lá? A Bafo Nacional. Então a gente vai. Eu vou levar e eu vou lhe dar um abraço. Nos encontraremos lá, doutor Marcelo. Vamos só mostrar o segundo rosto. Só pode passar aqui. Aqui dá? Dá para ver o segundo rosto da bronzeada advocacia. Marcelo, alegria participar. Prazer. Marcelo, alegria participar. Junto aqui, estou aqui nos bastidores, mas estou acompanhando tudo. Prazer estar com você. Prazer. Isso, na próxima estará conosco também. É meu irmão e sócio, doutor Marcelo. Já falei. Que ótimo, grande prazer. É isso aí, família unida. É isso aí. Então, obrigada. Não tenho nem o que dizer, né? Vocês se dispor a estar aqui com a gente hoje e a gente quer de novo, né? A gente quer outras vezes. Porque esse assunto sempre vai ter, né? É inesgotável. E vão surgir outras e outras. A gente até fez uma enquete lá no nosso Instagram. Mas assim, a gente tinha tantas perguntas aqui, a gente mesclou, mas a gente quer depois outras vezes. Exatamente. Uma vez, outras vezes. E eu só agradeço a vocês, Dani, Lailane. Prazer mesmo. Gostei demais aqui da lembrança, muito legal. Vai mesmo. Engordar? Eu muito não tô legal. podendo engordar. Vou guardar com carinho. Eu tenho um cantinho só com lembranças aqui do que o turismo nos proporciona, né? Legal. Eu confesso que eu tô curiosa para ver dois advogados dividindo doce. Vamos lá. Um cafezinho vai. Mas enfim, é um prazer. Obrigada, muito obrigada. Eu sou um defensor, assim, dos agentes. Guardo muito carinho. É um direito que me fascina muito, tenho estudado. Até acho que nesse pós-pandemia vai, na minha concepção, valorizar mais os agentes. Porque tiveram N situações em que essas compras em plataformas, as pessoas não sabiam o que fazer, né? A quem recorrer. E aquelas pessoas que compraram a um agente de viagens, eles tiveram pelo menos uma oportunidade de entender, de chegar junto. E eu sei, e fui testemunha, da luta de todos os agentes que eu acompanhei, de resolver os casos, de entender a problemática do cliente. Então, eu acredito que também vai ter um resgate àquele formato, que eu não vou dizer antigo, mas eu costumo dizer que é um formato mais correto. Assim como vocês têm um advogado, talvez, tenham uma cabeleireira, né, para produzir vocês tão bem como produziram aqui hoje. Aí a mensagem, doutor Alexandre, tenha o seu agente de viagens. Para chamar de seu, né? Tem um agente de viagem para chamar de seu. Eu sou um defensor disso. Então, amém. Isso é ótimo. Agradeço. Prazer novamente. Obrigada. A oportunidade com o doutor Marcelo. Uma satisfação. Aprendi muito com ele. E não é brincadeira. Seu professor realmente... Seu professor? Meu professor. E tem mais, eu sou testemunha. Eu acredito que o doutor Marcelo, se não fosse a logística mesmo dele, ele teria vindo. Ele também é um entusiasta, né, do que faz. Então, obrigado também, doutor Marcelo.
Forte abraço. Eu agradeço demais, é uma verdade. Bem, o turismo ele está no sangue, né? Porque quando eu nasci, família, meu pai já estava inserido, já era gerente de hotel, tal. Quando eu nasci, então vocês imaginam, eu vivi nisso a vida inteira, né? A agência continua lá firme e forte com ele. Sou louco para e se eu tivesse tempo, eu continuava vendendo viagem. Isso é bem a verdade, mas enfim, não dá. Eu parabenizo vocês aí pelo espaço também, pelo canal. Muito legal, muito bonito aí o estúdio de vocês. Pena mesmo que não foi dessa vez, mas teremos outras, né, que tenham muito sucesso à frente. Acho que a gente precisa mesmo de todos reunidos, unidos, né, sempre para falar sobre isso, para propagar esse tipo de conteúdo, porque, como eu disse, ninguém quer processo, nem é jogar contra, né, eu e o Alexandre. A gente quer, né, dar realmente consultoria, assistência, mas sem injustiça, sem processo, né, sem audiência. Para com isso. A gente quer que todo mundo tenha aí a sua, né, excelente viagem como pretendida mesmo. Contem muito comigo sempre, viu? Muito obrigado aí pelo convite também. Quero dizer também que contem conosco. E a gente, mais uma vez, agradece. Obrigado. Ei, um beijo para vocês, um abraço e a gente vai se ver em breve. Bem em breve. Tá. Obrigadão. Valeu.